Olá pessoal, aqui é o professor Valdinei. Nessa nossa videoaula nós vamos falar sobre campos vetoriais. Ok? Então, o que seriam os campos vetoriais? A gente define, então, um campo vetorial, ele é o que? Ele é uma função. E essa função faz o que? Ela associa cada ponto xy, né, de coordenada xy, a um vetor bidimensional que a gente chama de f de xy. Então a ideia do campo vetorial seria dessa forma: você tem um ponto e você associa a esse ponto um vetor, ok? Este ponto a gente diz que ele tem uma coordenadas xy e o f de xy seria o que? O vetor associado a este ponto. Tá ok? A isso nós damos o nome de campo vetorial. Então aqui nós estamos com um ponto e um vetor. Ok? Só que nós podemos pegar infinitos pontos e para cada um desses pontos nós podemos associar um determinado vetor. Então, para a gente começar, nós vamos começar pelo exemplo número 1. Então, este exemplo número 1, ele tem o seguinte enunciado. Vamos colocar aqui, ó, exemplo 01. Ele diz assim: um campo vetorial em R2 é definido por f de xy igual a menos yi mais xj. E aí o exercício pede para que nós façamos a descrição de f desenhando alguns de seus vetores. E cada um desses vetores nós chamamos de f de xy. Ok? Então esse daqui é o enunciado do nosso exercício. Então vamos pegar aqui uma tabela e nessa tabela nós vamos selecionar alguns pontos. E para cada um desses pontos nós vamos desenhar os vetores associados a esses pontos, ok? Então vamos começar aqui com a nossa tabela. A gente tem x e y. Depois nós vamos ter o f de x e y. Muito bem. Então, começando aqui, nós podemos selecionar, por exemplo, 1 e 0, 2 e 2, 3 e 0, 0 e 1, menos 2 e 2, 0 e 3. Okay? Então, esses aqui são pontos que nós selecionamos. Sabemos que, vamos colocar aqui, ó, este nosso campo vetorial, ele está em R2. Agora, o que nós vamos usar? Nós vamos usar essa informação aqui. Para você obter o f de xy, você coloca a coordenada y com sinal de negativo na primeira posição e depois a coordenada x com sinal de positivo. Tudo bem? Então vamos começar aqui pelo primeiro ponto. Então aqui nós temos, coloca o x na segunda posição. Percebam, aqui nós tínhamos o 1, ele vai para a segunda posição. E o 0 vem para a primeira posição, trocando o sinal. Ok? Então ele vai continuar com o sinal, ele seria sinal negativo. Só que como o 0 ele é um neutro, ele não tem sinal, e a gente deixa aqui 0. Aqui a mesma coisa. O x vai para a segunda posição, o y vem para a primeira, trocando o sinal. O x vai para a segunda posição, o y vem para a primeira, trocando o sinal. Aqui mesma coisa, ó. O y vem para a primeira, trocando o sinal. Tá? Aqui também, o y vai para a segunda, o x vai para a segunda, o y vem para a primeira, trocando o sinal. Aqui também,
Ok? Então é isso que o campo vetorial ele faz com todos os pontos que são jogados nesse campo. Então aqui é a primeira coluna, a gente pode fazer mais uma coluna com outros valores, exatamente para entender bem essa ideia, ok? Então vamos fazer aqui, ó. Fazendo a segunda coluna agora, usando a mesma ideia. Colocando valores de x e y, valores de x e y, e para cada valor de x e y, o que a gente faz? Nós vamos associar o vetor dado por f de x e y. Então, por exemplo, nós vamos colocar lá, por exemplo, menos 1 e 0, menos 2 e 2, menos 1 e 0, menos 2 e 2. Vamos colocar esses valores aqui, ó. Menos 1 e 0, menos 2 e 2, menos 3 e 0, 0 e menos 1, 2 e menos 2, 0 e menos 3. E no f de xy, o que a gente pode colocar? Então, 0 e menos 1, 2 e menos 2, 0 e menos 3, 1 e 0. Ok? Então, por que nós estamos colocando isso aqui? Então, a gente vai observar aqui o seguinte, ó. O que o campo vetorial faz? Ele pega o x, coloca na segunda posição. Ó, x vem na segunda posição. E o y vem na primeira posição com sinal